Fala pessoal, beleza? Bom, estamos aqui de volta com o nosso Precast, o podcast do pré-fabricado. Mais um episódio aí para a gente poder bater um papo aqui. E agora a gente está trazendo hoje um assunto bem popular aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre o BIM, né? Nessa parte de pré-fabricados. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para todo mundo aí curtir esse vídeo, compartilhar, comentar. Manda aí nos grupos aí de WhatsApp, aí manda para o seu chefe, enche o saco dele lá para ele poder assistir, porque é um conteúdo interessante para todo mundo, para o mercado, e faz todo sentido para a gente divulgar isso aí, beleza? Então eu estou aqui hoje com o nosso grande querido Marcelo Souza, e nosso Carlos Costa aí da Trimble. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa parte aí de projeto, modelo, BIM, né? É isso aí, meu amigo Carlos. Um prazer aqui estar com você. Legal muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Vamos falar sobre BIM, falar sobre tecnologia. Eu acho que nada melhor do que trazer uma das maiores empresas aí talvez do mundo, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, contassem um pouquinho o que é a Trimble, né? O contexto dela dentro aí do que é, trazendo um pouquinho depois pro Tecla ali e tal. Pode ficar à vontade aí. Bom, eu sou o Carlos Costa, sou aqui o diretor da divisão de estruturas na Trimble no Brasil, né? E a Trimble Só arredar um pouquinho para cá para você. Ah, legal. Vai lá. A Trimble no mundo ela tem uma presença muito forte na construção, né? No mundo o negócio o negócio maior da Trimble, né? O mais lucrativo da Trimble no mundo é a construção. Aqui no Brasil é mais agricultura, né? Aqui no Brasil ela é mais conhecida pelas ferramentas de agricultura que foram embarcadas nas máquinas, né? Que vão aí direcionar o trabalho no campo, né? Tem muito da nossa produtividade no campo se deve a essa tecnologia embarcada, né? E a Trimble ela tem um papel muito forte, ela tem uma fatia de mercado bastante importante, né? E no Você mundo, fala né? daquelas... Agricultura de precisão, né? Agricultura de precisão, exatamente. Então é basicamente para garantir que a safra de cana dê produtividade assim, Legal. 7, 8 vezes, não sei, né? Mas ela tem muito se deve a essa questão da tecnologia da agricultura de precisão. E a Trimble está forte nisso aí. E aí nós estamos no setor da construção aqui no Brasil, né? Tentando levar a ideia da tecnologia para o projeto, para o campo, para a fábrica, né? Então essa é a nossa luta diária, levar a tecnologia, mostrar que vale a pena, né, investir nesse mundo e que a gente precisa aí aumentar nossa produtividade, né, levar a construção civil do Brasil para um patamar bem melhor, né. Tem quantos anos você está lá na Trimble? Eu estou há 12 anos na Trimble. 12 anos. Né, comecei lá no suporte técnico, né, trabalhando com o time que atende o cliente, né, diretamente ali o contato, enfim, quase 100% focado em cliente lá, e depois nesses últimos 2 anos e meio agora eu assumi a direção da divisão, né? Parte comercial, agora mais comercial do que técnica, mas eu mantenho o meu pé na parte técnica porque é o que entrega, né? Entendi. A parte que entrega é o técnico, então isso eu faço questão de estar ali junto. Você veio de qual área, tá? Eu vim da área da estrutura metálica, né? Eu comecei em 98, né? Então já tenho uns 20 e tantos anos aí de experiência mais focado no projeto, né? Trabalhei em fábrica também, estrutura metálica. Então, desde sempre eu fiquei muito focado no detalhamento, né? Eu comecei em escritório de detalhamento, então aquela coisa assim de pensar no detalhe tá na veia, sabe? Então, Entendi. depois eu comecei a trabalhar em escritório de engenharia, um pouco menos focado no detalhe, eu me senti até mal, porque eu estava sempre focado em entrar no detalhe quando não era mais necessário, né? Mas acho que isso é bom agora, né? A experiência agora da Trimble, né? Já esses 12 anos para levar um pouco dessa experiência, tentar implantar essa cultura, né? Do projeto detalhado, que é importantíssimo, né? Quando a gente fala de construção industrializada, que a gente tem que ter um projeto resolvido 100%, né? Lá ali na fase da engenharia, no escritório, antes de ir para a fábrica, antes de ir para o campo. Legal. Não dá mais para pensar em resolver questão da obra, né, da fabricação no chão de fábrica ou no campo, né? Então, Entendi. esse é o nosso foco agora. Legal. E você, Marcelão? Eu já vou também para 11 anos lá na Trimble. Na verdade, completei 11 anos já, né? Então, venho da estrutura metálica, sou nascido em uma empresa de estrutura metálica, então já migrei ali desde a parte de tecnologia, projeto, trabalhei na fábrica e no final da minha vida ali, com obra, eu estava trabalhando como gerente de montagem de obras. Então, entrei na Trimble, aí desde então a gente vem ali trabalhando na área comercial ali, fazendo esse contato com o cliente, a ponta da lança, aquele que vai lá, faz o levantamento da demanda, vê qual é o problema, cria aquele rapport com o cliente. Legal. E tenta ali mostrar para ele que grande parte do problema que ele está tendo ali pode ser contornado e melhorado e a produtividade pode aumentar com o que ele tem, né? Primeira ideia é expandir ali a
área da empresa, mas nem sempre é isso. Às vezes ele está perdendo muito ali do que ele poderia estar produzindo com a estrutura que ele tem. Então, a gente vem nessa galgada, nessa pegada aí e atendendo aí as empresas aí do Brasil inteiro. Show de bola. Bom, agora nesse contexto da Trimble, né, igual você falou, a Trimble é uma empresa multinacional, gigante aí, tem até ação, né, na Nasdaq. Sim. E aí, dentro dessa gama de produtos, aqui vocês trabalham exclusivamente com Tecla, não é isso? Sim. Conta um pouquinho da história do Tecla aí, o que você sabe que você pode falar aí pra gente com relação à ferramenta, né? Quando que ela surgiu, qual que é o objetivo aí? O Tecla ele surgiu lá na década de 60, né? A empresa Tecla era uma empresa de origem finlandesa, né? Surgiu lá na década de 60, final ali de 60, 66, né? E foi basicamente no início era uma empresa de engenharia, era uma empresa que desenvolvia cálculo, né, dimensionamento de estruturas, né, de estruturas metálicas na época, né, com cartão perfurado ali naquela tecnologia da época, né. Então isso veio sendo trazido até ali na década de 90, quando eles começaram, década de 80, 90, quando eles começaram a desenvolver sistemas próprios para criar representações tridimensionais da estrutura. Né? Quando eles enxergaram um novo potencial ali da empresa em si, né? Falaram, acho que está valendo mais a pena a gente investir nessa questão, nesse negócio de modelagem, representação virtual da estrutura, do que no próprio, na execução do trabalho de engenharia. Né? Então ali dentro nasceu a ideia, né, dessa empresa finlandesa, né? Essa ideia de representar o modelo da estrutura que estava sendo calculada. Aí, o desenho da hora. Aí ele nasceu na década de 90, acho que no ano de 94, se não me engano, acho que nasceu o XSteel. Né? XSteel. Era uma ferramenta focada em estrutura metálica. Que era um sistema da empresa Tecla. Que era um sistema da empresa Tecla. Tecla era empresa e não só produto. Entendi. Nesse momento ela era empresa. O produto era o XSteel. Exatamente. Okay. E aí depois ele veio sendo desenvolvido, ele assim, ganhou corpo, né? A empresa parou com aquele negócio de serviço de engenharia, de cálculo, de dimensionamento e entrou na fase do software, entrou na fase de desenvolvimento mesmo, né? Dessa solução ali no momento ali que já existiam outros desenvolvedores, a própria Autodesk ele está mais ou menos contemporânea, né? Então aí já tinha um movimento no mercado nessa questão de representar um modelo, um projeto de uma maneira virtual, né? Dentro da possibilidade dos computadores da época, né? Porque tinha muita limitação, né? Nos 90 foi a evolução, né? Os sistemas operacionais, tudo aquilo, né? Porque até então, com a vinda do CAD, o CAD é do quê? Da década de 70 também? 80, né? 80? Que a representação era toda 2D. Sim. Exatamente. Né? Aí com essa, basicamente assim, a empresa, a Tecla, né, com o XSteel já nasceu tridimensional. Porque ele já estava com esse pensamento, né, de que o que precisava ser representado era para representar no espaço, não numa prancha, num desenho. Né? Não era uma cópia do que estava sendo feito em papel para um ambiente digital. Era algo totalmente novo, né? Algo que já nasceu assim e nasceu pela veia da estrutura metálica, né? Porque veio de um país nórdico, de um país que já tinha a industrialização ali já bastante, digamos assim, absorvida, né, pela cultura, né, das empresas, da economia, né? E isso foi sendo levado para o desenvolvimento. Então viram ali um nicho de mercado novo, né? Aí nasceu o XSteel, né, focado em metálica, que veio assim até o começo da década do ano 2000, né, quando virada do século, do milênio, que aí teve a conversão para o Tecla Structures, né? O Tecla Structures nasceu ali nessa virada ali de talvez 2003 para 2004, né? Mas ali ainda existia a Tecla, na empresa finlandesa, né? Que veio desenvolvendo software para estrutura metálica, né? Até o 2010, 2011, quando aconteceu a aquisição pela Trimble. Né? Então a Trimble já existia. Isso. Trimble de 78. 78. Isso, exatamente. Então ela foi comprou o Tecla. Exatamente. Comprou a empresa. Isso. A história da Trimble é uma história diferente, que veio pelo posicionamento, tecnologia de posicionamento, GPS, né? Teve uma participação bastante importante ali no desenvolvimento de GPS comercial. As estações totais também, não são? Da Trimble? Eu acredito que... Que é aquela de nuvem de pontos, agora, né? Isso é mais recente. Mais recente, na virada do milênio também, né? O boom da Trimble foi quando a tecnologia GPS foi aberta para o mercado civil. Ela era uma tecnologia militar, né? Exatamente. Operação Tempestade no deserto. Entendi. Porque eu aprendi mexer em teodolito, né, daqueles. Aí quando eu tava aprendendo acho que 95 por aí, 96, o cara falou, já tem um equipamento que é estação total, que já não precisa, é via GPS. Isso. Mas ela chegou esse tipo de equipamento? Sim. Fabricava isso? Ela possui isso no portfólio. Possui hoje também. Mas a essência, o nascimento dela veio com a tecnologia GPS, a comercialização
Teve outras aquisições também ali no final da década de 90, 2000, pela Spectra Precision, uma outra empresa que a Trimble adquiriu ali, né? E, enfim, talvez ali teve uma grande virada de chave da questão da construção, equipamento de hardware também. Então a Trimble entrou de vez nessa questão de sair do posicionamento e algo mais. Aí acho que ali nasceu a Trimble americana. Né? A Trimble americana. Exatamente. Beleza. E aí ela foi adquirindo, aí começou pelo hardware, né? Focado em essas soluções de estações totais, né? De representação do virtual, do real no virtual, também coleta de nuvem de pontos pelo scanner, né? E aí veio entendendo que precisava fechar esse ciclo, esse fluxo de trabalho. Não, a gente precisa criar também, a gente precisa pensar em levar o digital para o real, vice-versa, trazer o real para o digital. E aí foi crescendo essa ideia de aquisições. A Trimble cresceu muito por aquisições. Sim. Adquiriu muitas empresas. Em 2011 veio o Tekla, 2013 veio o SketchUp, né? 2015 veio uma empresa britânica lá de análise de dimensionamento, que agora está dentro do pacote Tekla, né? De soluções para modelagem, análise de dimensionamento, né? Também. E assim, aí ela foi fechando esse fluxo de trabalho e aí chegamos no que está hoje, né? Um pacote, né, de soluções. Aí a empresa Tekla, que em 2011 foi adquirida, em 2015 deixou de existir, e aí agora existe o produto, existe o software, né, ou a linha de software Tekla, né, que inclui o Tekla Structures, que é o nosso principal, que é um deles, mas tem o software Tekla Structure Designer, que é uma análise para cálculo, né, que atende norma americana, norma europeia, né. Tekla TEDS é um software que trabalha com rotina de cálculo também, aquelas rotinas mais que normalmente você faz uma planilha, você precisa fazer um memorial, então ele atende bem, né? E tem o Tekla Power Fab, que é uma ferramenta para fabricação, controle de fabricação também, que vem lá dos Estados Unidos, né? Outra aquisição, né? Outra aquisição que a Trimble fez, essa é um pouco mais recente, acho que 2018, se não me engano, né? E o Trimble Connect, que eu acho que é o mais famoso na Trimble, assim, que a gente mais vê sendo aplicado nas obras no Brasil, porque pela capilaridade é muito, muito rápida, né? Por ser um programa gratuito, né? Acho que é o mesmo método aí, talvez, de expansão do SketchUp, que também nasceu de uma forma gratuita, né? Que também foi adquirido pela Trimble, já mencionei. Legal. E aí teve uma fusão do Trimble Connect, de uma aquisição da Trimble, que foi a Gary Technologies, que era uma empresa tanto de arquitetura quanto de desenvolvimento de solução na nuvem, né? Ela fundiu com o Tekla BeamSight, que já existia pelo desenvolvimento finlandês, e aí juntou e virou o Trimble Connect, lá pelos idos para gestão de projeto em conjunto. Esse é o gestão de projeto em conjunto, né? E basicamente é uma ferramenta multiplataforma, né? A gente está falando do Trimble Connect na nossa área, que é a nossa área de construção. Mas a ideia é que ele seja utilizado em outras divisões também. Entendi. Então ele é multiplataforma, né? Entendi. Então é um programa bastante querido, CDE, assim, né? querido no ambiente BIM, digamos assim, em várias áreas, multidisciplinar, multiplataforma, né? Porque ele envolve não só a estrutura, não só a parte de pré-fabricação, mas envolve todas as outras disciplinas. A arquitetura, principalmente, que eu acho que é uma que está tentando impulsionar o BIM no Brasil inteiro, começa muito essa história pela arquitetura, né? Mas vem a instalação elétrica, hidráulica, vem a parte da própria estrutura, outras cadeiras. Tudo entra no Trimble Connect ali para poder fazer essa compatibilização, né? Que eu acho que basicamente é aquela organização que era feita em planilhas, em e-mails, né, em anotações de WhatsApp, tudo solto. A partir do momento que se cria um fluxo dentro dessa plataforma, você consegue manter tudo dentro dela, e no meio, no início ou no final, você tem uma rastreabilidade de tudo que foi feito e executado naquele projeto. Então, tomadas de decisão, inconformidades, correções, revisões, tudo isso você tem como uma timeline. Entendi. E tem isso ao final. É uma gestão de projeto. Ele é um CDE, né? Basicamente, mas focado no projeto. Muito bom. Bacana. E assim, a gente acaba até focando no Tekla Structures, que é o nosso carro-chefe aqui local, a gente acaba sendo, muitas das vezes, acionado por conta do Trimble Connect, Entendi. que já está ali no portfólio da empresa. Né? Já está no portfólio da empresa que está usando e ela agora sente a demanda por outra ferramenta. Bacana. E chega no Tekla. Legal. Bom, você citou a questão do BIM, né? Então, vamos entrar um pouquinho no assunto aí que faz parte desse contexto agora, que eu falo às vezes assim, explica para mim para quem nunca ouviu falar, o que é o BIM? O que seria isso? Da onde que vem esse conceito? Quando que ele foi criado? Aí, o que a gente consegue falar de contextualização disso?
Nós, da estrutura metálica, a gente brinca, né, que quando a gente começou a trabalhar com estrutura metálica, com um projeto virtual, com um projeto 3D lá na década de 90, virado dos anos 2000, a gente já fazia BIM sem saber que era BIM. Né? Porque as ferramentas já existiam, não só Tecla, mas ferramentas ali similares, concorrentes mesmo já existiam. Então, já tinha esse pensamento, né, de criar um ambiente virtual, né, para simular a estrutura, para simular a montagem, com a informação inserida ali. Então, não era só um sólido burro, não era só uma casca. Então, isso já vinha lá com essa metodologia. Cara, eu preciso primeiro simular essa estrutura, eu preciso fazer uma pré-montagem virtual dessa estrutura, num ambiente que eu consiga testar, que eu possa errar à vontade, que eu possa, enfim, fazer as minhas tentativas e erro ali dentro. Simulações. Então, ali dentro mesmo, né, ali dentro desse ambiente foi nascendo, né, a gente já entendendo que era importante ter esse ambiente 3D com dados, né? Isso já, lá no começo de 2000, a gente já fazia isso sem se preocupar com o que era BIM, se era 3D, se era CAD. A gente fazia simplesmente porque a gente percebia, é isso que a gente precisa para entregar um projeto, né, com segurança, saber o que a gente está fazendo, né, e esse resultado ser garantido na obra. E o BIM é basicamente essa tecnologia, essa possibilidade, essa metodologia, filosofia, tem muitas palavras para definir o BIM, né? Mas é essa possibilidade de você ter um ambiente virtual da obra, né? Ter essa simulação, os dados estão ali, a estrutura está toda ali na sua frente, fácil de entender, fácil de criar, de ter ideias, de colocar as pessoas para participar, entendeu? Então você democratiza, né, o acesso à informação, não somente para aqueles que entendem de projeto, que entendem de prancha, que entendem de parte técnica, né, muito mais complexo. E o principal que é uma das coisas, né, como eu acabo visitando quase 100% da carteira de clientes nossos lá, a gente acaba descobrindo que muitos dos donos de empresa, das pessoas que não estão diretamente ligadas ali ao projeto, imagina que o BIM é um software. Isso. Eu quero comprar esse BIM aqui. Isso. Quanto que é esse BIM? Exatamente. Como que eu faço para botar esse software BIM para funcionar? Isso. Então, assim, BIM, como ele mencionou, é um conceito, né? O Tecla nada mais é do que uma ferramenta que vai compor esse fluxo de trabalho. Que está nessa metodologia. Então, a gente já pode afirmar, né, 100% de certeza, o que não é o BIM. O BIM não é um software. O BIM é esse conceito, essa forma de trabalhar, né, que vai, inevitavelmente, colocar mais carga de responsabilidade no projetista, na engenharia. Que é onde tem que estar a definição do projeto. Ali o pessoal que entende da obra, que entende de tudo que está acontecendo. A mudança ali é mais barata. A mudança é mais barata ali, o impacto é muito maior e a mudança custa muito menos ali naquela fase do projeto. Então, você resolver a obra ali, cara, você vai fazer a obra da melhor possível, da melhor forma possível. Se você deixar para resolver no campo, você vai fazer da forma que é possível. Né? Você não vai ter a melhor opção ali na fábrica mesmo ou na obra, certo? Porque é o que sobrou, né? Esse conceito do BIM, você sabe o recorte histórico disso? Se a Trimble tem influência nisso, com criação, de onde que veio essa criação disso? Porque a gente está falando de um contexto de intercomunicação, né? Então, às vezes eu falo, eu tento colocar isso no dia a dia. Você fala, a mesma coisa que você pega um arquivo MP3, ele lê no seu carro, lê no seu computador, lê no celular, porque você tem uma codificação ali que é entendível por vários codecs ali, vários sistemas. E eu entendo que o arquivo do BIM é a mesma ideia, né? Ela nasceu com essa é isso mesmo? A gente não pode confundir o BIM com o Open BIM, porque o BIM é esse conceito, essa metodologia, né, que a gente já falou, mas o Open BIM, por exemplo, é você criar essa informação de uma maneira aberta, num formato que todos possam entender, os desenvolvedores, as empresas possam participar, e talvez o mais importante desse mundo Open BIM seria o arquivo formato IFC, ou nesse padrão IFC, não é um formato, mas é um padrão, né, de arquivo, né? E isso veio os estudos que eu tenho feito sobre isso, assim, que isso começou a ser desenvolvida, essa ideia, né, dessa necessidade de falar sobre BIM lá na década de 90, né? A Autodesk teve uma participação importante nisso aí, mas chamou outras empresas que participavam na época, né? Ali, talvez pelo contexto histórico, a Trimble não estava participando ainda naquele início, né? Porque ali não era engenharia. Não era engenharia ainda, era mais posicionamento. A Trimble veio mais no ano 2000 em seguida, né? Okay. Então, ali
ali, participaram a Autodesk, eu não sei se a Bentley, outras empresas de software participaram bastante ativamente ali para criar esse conceito. Ali nasceu teve um embrião do que seria a Building Smart, que é hoje essa entidade internacional que cuida do OpenBIM, que cuida do formato IFC, do padrão IFC, das especificações. Ela valida esse formato? O que ela faz? Ela tem vários papéis, ela tem um papel de validação, de definir as classes, as características, a definição do que é o IFC para cada elemento no modelo, né? Ela tem os capítulos nacionais, né? Como se fossem subsidiárias, como se fossem unidades locais, né? Inclusive a do Brasil foi criada aí recentemente, acho que ano passado, né? Conseguimos criar aí conseguimos trazer para o Brasil uma unidade do Building Smart para cá, para ajudar a levar as nossas demandas também para Building Smart, para serem, né, incluídas ali no hall, né, de atividades que eles precisam levar em consideração para realmente levar o BIM para o mundo inteiro, né? Então ela tem essa preocupação de deixar o BIM mais democrático, mais acessível, né, de ter formas de validar o BIM, forma de validar a informação que vai para o arquivo, que vai para a nuvem, né, para uma CDE, como o Trimble Connect. Então, ela tem essa preocupação de criar formas de verificar se o BIM está correto, se a informação que um escritório, se um projetista gerou está correta. Aquele software... Se ela está saindo fiel, né? Se a representação do software está indo fiel ao arquivo que vai ser compartilhado, né? Ela normatizaria. Ela trabalha na certificação das empresas, dos desenvolvedores, para saber se o que ela está criando, né, em formato IFC, por exemplo, está de acordo com essa norma, digamos assim, com essa especificação do arquivo, né? Para que todos, quando chegar no momento de uma compatibilização, um cruzamento de informações, todos estejam ali com o comportamento esperado, sabe? Não apareça alguma coisa algum elemento inesperada surpresa ali, algum elemento bizarro ali que não estava... Ou fique desconexo, né? O maior medo justamente desse trabalho colaborativo é a perda da informação, né? Então, às vezes, tu sai confiando. O calculista desenha uma viga, cadê a viga? Ele acha que não tem posição. Posição. Isso é muito comum, né? Muito comum essa. Porque já aconteceu muito no passado, né? Claro. Você criar uma informação num software, você exporta para outro para tentar reaproveitar, e você tem problema de posição, de rotação, de material, né? O mapeamento de materiais. Né? Isso é bastante. O tempo para você conferir é maior do que você perdeu tudo. Então, é onde uma das coisas que acabou meio que deixando. O misticismo, né? Acaba deixando o processo um pouco mais lento, né? Agora, mas você acha que isso colaborou para criar uma certa resistência? Olha, novamente, muitas coisas que se criam dentro dos departamentos, nem sempre elas aconteceram naquele departamento. Às vezes o cara ouviu falar numa empresa que ele trabalhou, ou que o amigo dele trabalhou, não sei na onde, e aí traz essa essência com ele ali e acaba criando-se um tabu ali dentro. Eu não vou mencionar o nome, mas vou citar um exemplo. A gente estava fazendo um trabalho em um cliente no ano passado e tinha-se uma regra, não era uma regra escrita, era uma regra ali entendida por todos que um nível de marcação tinha que ser feito de certa maneira. E criava-se vários outros empecilhos para a continuidade do trabalho, porque precisava ser feito daquele jeito. E aí chegou um ponto em que o trabalho para andar precisava entender a essência daquela regra. E aí chegou-se, depois de muito trabalho, na pessoa que falou que precisava ter aquilo, chegou, mas me fala só o porquê para a gente mapear e tentar contornar. Não, isso aqui precisou porque a fábrica disse que só podia trabalhar se fosse assim. Ok, chamamos a fábrica, o responsável. Tal situação, ela é necessária desse jeito? Não. Para nós, não. Se vir o A aqui embaixo ou o A vir aqui em cima, para a gente é importante que tenha o A, mas aonde esse A vai estar não tem problema. Aí, no final das contas, o processo destravou e hoje, sucesso total. Os caras estão trabalhando hiperprodutivos, mas são coisas. Então, essa questão do BIM, essa questão dos arquivos, da perda da informação, por conta justamente de quem usou no início, cria-se essa resistência, de certa maneira, mas aí eu já até gostaria de aproveitar, deixa e mencionar, já na parte do BIM no Brasil, a Trimble tem papel importantíssimo, né? Nos primeiros eventos ali por 2015, ali, né? No início dos trabalhos ali com o grupo ali de Santa Catarina, então a Trimble foi muito atuante. Então, de lá para cá, na questão de se criar algumas regras para que o governo solicitasse que as obras fossem nesse formato. É isso que eu ia perguntar. Então, Santa Catarina foi pioneiro através do Rodrigo lá, né? E isso veio se propagando, né? Então, hoje, a gente percebe que a gente não precisa nem tanto falar mais que tem, né?
Na verdade, o cara já vem perguntando o que ele precisa. Só que aí, assim, né, ele acha que o BIM é um software. Aí a gente precisa explicar que é a metodologia, né, que tem que ser contornada. Mas hoje a demanda, a procura, e não só em empresas de médio e grande porte. Empresas de pequeno porte já estão preocupadas com isso, principalmente no pré-fabricado. É isso que eu ia entrar nesse detalhe. Da questão multidisciplinar, né? E você falou um detalhe importante disso. Então, o contexto do BIM, igual você falou, não é um software, é um conceito. Assim como a gente tem conceito de gestão dentro de uma fábrica, conceito de trabalho. Se a gente pegar esse recorte, você acha que essa questão das leis, da exigência de governo, tem puxado isso mais para a questão de trazer o BIM mais em voga, de colocar ele mais atuante nas fábricas? Com relação às mudanças, eu diria, não só do BIM. Acho que qualquer mudança, né? Ela vem por duas maneiras, né? Ou porque a empresa está perdendo muito e ela precisa enxugar essa sangria, né? Estancar essa sangria, ou porque o cliente está demandando. Se o cliente não demanda e se na mentalidade dele aquilo ali está tranquilo, é aquele velho ditado, né? Time que está ganhando não se mexe. Ele não vai. Por mais que ele vai começar a cair num processo ali de estagnação, o concorrente vai passar ele. Quando ele olhar, ele estava vendo o concorrente dele no retrovisor, agora ele está vendo o concorrente dele dando uma volta ou duas nele, aí ele vai correr atrás do prejuízo, aí leva um pouco mais de tempo para recuperar. Mas, óbvio, empresas que trabalham para o governo, empresas que têm esse nicho, o governo exigindo, ele meio que fala, a gente não queria, mas a gente agora é obrigado. E aí no final do processo, depois que tudo está rodando e funcionando, ele fala, isso é bom. Eu não estou usando isso só na minha obra do governo, estou usando nas minhas obras privadas também. Entendi. Criei isso como um método de trabalho dentro da empresa. Então tudo aqui a gente está fazendo desse jeito agora. Trazendo para o Tecla, que é o nosso carro-chefe, a gente já entrou em empresas que falavam, estou usando o Tecla só para aquele cliente específico, porque só ele me pede. Por isso que você tem que fazer um preço muito bom, porque só vou fazer para aquele ali. Eu falei, não, tá bom, perfeito, vamos ajustar, né? Voltamos um ano depois ali, né? E aí, como tá? Cara, agora é para tudo. É lógico. É para tudo. Então a gente usa com todos. Então, assim, a evolução, né? A melhora, ela é importante, mas com certeza esse estímulo e essa exigência, ela faz com que acabe, né, a empresa virando a chave de uma maneira mais rápida, né? Abre muitas possibilidades, né? Coisa assim que a empresa não estava considerando no início, né? Sem o Tecla, usando só uma ferramenta CAD lá, 2D, por exemplo. Entram possibilidades ali no fluxo de trabalho da empresa, trabalhando com um modelo que ela não tinha antes. Ela não tinha tempo ela não tinha informação disponível, ela não tinha pessoal disponível para isso. É quando ela começa a ver o pessoal ali mandando ver no modelo, criando a informação uma vez só e todo mundo já entende. Então ela começa a ver aquele tempo, né, ser usado de uma maneira muito mais inteligente, mais produtiva, né? É porque o conceito no Brasil de projeto ele é diferente do resto do mundo, né? No Brasil, o pessoal gasta 30% com projeto, 70% do tempo executando, que deveria ser no mínimo meio a meio. Exato. 50% da obra com projeto, 50% executando, pra você perder, deixar de conflito, quebra-quebra. Olha, tem uma viga aqui, como é que nós vamos fazer passar o eletroduto? Cara, vai quebrar a viga? Não tem jeito, então vai furar. Essa compatibilização, a gente ainda encontra até em grandes empresas essa compatibilização toda em 2D. Então, o cara tenta ali, baseado no projeto ali de outras disciplinas, ele imaginar em qual eixo vai ter esse conflito e ele tenta simular. E aí é aquela história, né? Chico Xavier, baixa aqui, começa a psicografar ali para ver se ele vai encontrar a solução. Então, com certeza, com o modelo em 3D e outras disciplinas, né? Outras etapas ali da obra, estando também ali no mesmo circuito, vamos falar do Trimble Connect. Então, eu tive uma reunião na semana passada num grande escritório de engenharia que faz obras multidisciplinares, muito focado para papel e celulose, em que justamente eles estão querendo agora adotar essa plataforma de trabalho para tentar trazer os outros fornecedores que participam também, porque vai facilitar a vida deles. Claro. Porque por mais que eles se responsabilizem só por uma
etapa do processo, mas se tiver qualquer problema, tiver qualquer intercorrência, eles vão precisar reajustar o deles também, vão precisar ajustar, consertar, vão precisar mudar o projeto, vão precisar alterar ali uma viga, alterar alguma coisa na obra. Então, se eles conseguem já trazer esse pessoal para o mesmo canal ali, trabalhando na mesma plataforma de colaboração, eles conseguem já antever todas essas situações e contornar um problema na engenharia que é muito mais barato do que no e a campo, redução né? do custo é futura, né? Você vai ver isso, você vai deixar de gastar com intercorrência, com conflito. Por isso é importante ter a visão do todo. Quando a empresa trabalha no fluxo, num trabalho, numa obra, desde o projeto até a entrega, ela consegue enxergar onde que uma decisão tomada na fase de projeto, às vezes quando essa pressa, o que ela vai impactar lá na frente. Ela começa a ligar uma coisa na outra, ela começa a ter esse movimento de investir mais em ações preventivas do que corretivas, né? Então você tem que ter o projeto totalmente resolvido primeiro. Então ela está entendendo o que isso está impactando lá na entrega, lá na obra, na quantidade de deslocamentos, né? Quantidade de dúvida, de tempo parado, né? De retrabalho, de peça perdida. Ela vê, olha, o projeto, o que aconteceu com o projeto? Foi mal feito, então na próxima, né? Vamos tentar resolver isso aí. Então é um processo árduo que quando não vem um cliente falando, não, faça isso, ele tem que, né, adotar isso conforme o tempo. Não tem como. Porque assim, como eu vim também da obra, tive minha parcela de trabalho na obra também, a gente sabe que tudo na obra é complicado e devido ao deslocamento, o problema de você explicar, de você tentar ali fazer o contato, o profissional às vezes também fica preocupado, o que o pessoal vai achar que está lá na fábrica, porque existem os núcleos, né? O pessoal da fábrica não se dá muito bem com o pessoal da engenharia, vice-versa, o pessoal da montagem nem sempre se dá muito bem com o da fábrica, então assim, o que acontece? Lá no campo o cara acaba tendo que buscar soluções, então ele acaba ali fazendo fazendo umas gambiarras, faz ali uns gatilhos, alguma coisa para que a obra seja entregue dentro do prazo, porque o cliente tem que faturar aquela nota daquela medição e pagar o pessoal. Então, quanto mais tempo ali você demora na fase da entrega, da montagem, vai refletir em outros departamentos, sendo que tudo ali dentro do departamento da engenharia, quando você contorna, é muito mais fácil. Então, se você conseguir deixar 99,9 alinhado para esse cara que está ali na fábrica e principalmente no canteiro de obras trabalhar sem erro, a produtividade, a manutenção dos prazos, tudo fica melhor. Eu concordo. E o controle, né? Exatamente. Eu vou dizer que ninguém nunca perdeu uma peça no campo. Aquele caminhão maroto de areia vem, descarrega em cima da peça e aí você manda... Sumiu. Né? Porque o cara não bipou a entrega da peça. E aí... O cara não usou planilha. Aí não bipou, depois, a peça não veio, não veio, manda outra. Aí quando terminou que tá limpando o canteiro, olha ela ali. Nasceu, vamos fazer um jardim. Justamente. Então, assim, no pessoal sempre, às vezes assim, a maioria dos donos de empresas, eles têm que entender que o fabricante hoje, que tem a sua engenharia interna, ele é o que consegue ter o melhor resultado quando ele tem um processo redondo. Otimizado. Porque ele vai conseguir faturar, ele vai conseguir cobrar em cima de todos os processos. Então, ele está vendendo o projeto para o cliente dele. Ele está vendendo a estrutura, ele está vendendo a montagem. Então, quanto mais ele otimizar esses processos, melhor vai ser a margem de retorno dele. Porque ele consegue pontuar nessas etapas todas. Então, se tudo está integrado, tudo está redondo, com certeza ele melhora essa parte. Né? E eu participei no seminário alguns dias aí, que até o que a gente conversou no podcast anterior, que é do Kirk, ele falou que grande parte, que ele é especialista em patologia, né? Grande parte dos problemas que todo mundo acha que está na execução, não está no projeto. É originário do projeto. A maioria das patologias existentes numa obra, grande parte disso vem do projeto. Né? Dos projetos, né? Que a gente está falando. Um projeto mal pensado, mal executado. Colocou armação demais, o concreto não passa. Como é que vai fazer para poder executar? E aí dá broca. Ou seja, toda uma cadência de problemas por um projeto mal feito. Você também anda muito em fábrica. Qual que é o primeiro mantra da maioria das fábricas? Leva-se 1 ano, 6 meses, 2 anos para resolver a parte comercial da obra. Então, demorou, o cliente está definindo, o cliente está esperando algum recurso. Sim. Quando o cliente vira a chave, fechou, esses 6 meses, 1 ano que levou até conduzir,
eles querem tirar de algum No lugar. atraso. Qual o local que geralmente é removido esse prazo? Do projeto. Do projeto. Então, um projeto que poderia ser pensado, modelado, analisado, verificado ali, proteção, questão de taxa de aço, tudo bonitinho para tentar ter a melhor margem, ser o melhor projeto possível, que faz? Já lança pilar e sapata que eu tenho que mandar produzir. Nem calculou direito. Aí, meu amigo, porque tem gente na fábrica, tem espaço, tem que programar e produzir. E aí, de repente, o cara ali teve uma ideia de Einstein, pô, vamos fazer tal situação assim. Ó, agora não dá mais. Já produziu. Já produziu. Deixa do jeito que Perdeu tá. dinheiro. Então, esse tempo do projeto, infelizmente, ele é usurpado por conta, às vezes, do tempo de negociação, por conta de mudanças e tal, e é a parte que deveria ter o melhor tempo para que na produção você ganhasse essa frente que você precisa. Esse é o Tecla, ele funciona, ele atende tanto concreto quanto a metálica, né? O mesmo software, né? É o mesmo software. Então, voltando aí uma pergunta capciosa, Gui. Em termos de utilização do BIM, quem que está à frente hoje? Certamente a metálica. Legal. Certamente a metálica. A metálica, como eu já falei, lá na década de 90 a gente já criava o modelo BIM sem saber que era BIM. A gente já trabalhava, a gente já tinha entendido por uma influência muito, talvez dos Estados Unidos, Europa mesmo, né, dos softwares que estavam vindo para cá, né, que a gente precisava de uma solução que trouxesse a garantia de que a gente estava fazendo ali em cada desenho, cada projeto, croquis de fabricação, peça por peça que a gente tinha que fazer na metálica, se aquilo ia montar, né? Então a gente perdia muito tempo no CAD mesmo, fazendo prancha de tudo quanto é peça, sendo que no modelo você conseguia fazer aquilo tudo de uma vez e só extrair aquilo num lote. Aí o cara pensa, cara, esse é o caminho, entendeu? Não tem por que voltar atrás e fazer peça por peça, fazer rebatimento todo, sempre daquela forma. E a questão do tempo, né, para envolver as pessoas, acho que isso é muito importante, porque cada um que entrava para trabalhar num projeto tinha um tempo, né, de entender aquilo lá que ia ser feito. Quando você colocava aquilo num visualizador 3D, a pessoa já meio que já entrava ali, já meio que já querendo, né, fazer alguma coisa diferente, porque já entendia, já estava ali com aquilo na cara, né? Então, interagir é muito mais fácil. Agora, lá atrás, com o CAD, cada um tinha a sua velocidade, seu entendimento, né? E muita coisa ficava para trás. Então... E muita coisa, assim, 2 pontos que eu acho que é importante. Não são todos, mas ainda boa parte das empresas ainda vê o 3D só como uma coisa importante para vender a obra. Ok, a belezinha. Vamos montar para o cliente entender como que é a obra dele. O cliente bateu o martelo. Não, tem sua parte, né? Lógico que tem. Claro. Mas ele não é só consegue isso. entender muito mais fácil também, né? Mas ele não é só isso. Isso é a primeira etapa. Então, aí vendeu a obra, cata todo aquele 3D e fala, beleza, vai para o lado, vamos agora fazer prancha de pilar e viga. E, basicamente, quando você trabalha com uma ferramenta que não tem automação, que não tem vínculo, não tem nada, o que você faz? Você tenta enxugar ao máximo o desenho, porque você quer dar o quê? Vazão para aquilo. Então, você começa a usar muita coisa típica. Tudo é típico. Então, o cara vai fazendo ali vários detalhes típicos, ele vai pegando aquele projeto de uma obra anterior que ele imagina que é parecido e ele começa a dar um Ctrl+C, Ctrl+V, começa a puxar, ou o tal do salvar como ali, e vai fazendo, e de repente ele está ali mexendo nos detalhes. Então, por exemplo, a gente tem em algumas regiões aqui do Brasil um problema sério com mão de obra qualificada, principalmente na área do pré-fabricado. Então, a gente tem alguns núcleos ali que são profissionais muito bons, porque tem muitas empresas próximas e tem essa transição. Somente pessoal, o Sul, né? O Sul já é mais... Bem mais adensado nessa parte ali das empresas. Né? Mas você vai para polos ali no Mato Grosso, no Nordeste, são poucas empresas, então você acaba tendo que absorver mão de obra não tão qualificada, porque tem esse espaço e você precisa ocupar. E quando tu trabalha com a ferramenta 2D, em que o projetista não tem automação em praticamente nada, e ele tem que entregar, ele vai o quê? Ele vai tentando abreviar ao máximo, resumir o desenho. Então, em vez dele pensar assim, poxa, eu poderia colocar uma vista diferente aqui para facilitar o cara que vai montar lá embaixo, eu poderia colocar, mas eu não vou colocar isso aqui, isso vai me dar um trabalho danado. Eu tô levando 3 horas para fazer esse desenho, se eu pôr isso aqui eu vou gastar 5. Entendi. Então, o que o cara faz? Ele pensa em primeiro soltar aqui para ele. Claro. Aí isso vai lá para baixo e acontece aquela imagem clássica que a gente está acostumado. O desenho desce, o cara não entende, fala, peraí, vou lá em cima perguntar. E aí volta o cara na engenharia. Me explica isso aqui como é que é. Aí o cara tem aquele 3D que ele usou para vender. Ele, peraí, eu vou mostrar num 3D que tem aqui. Aí ele vai lá e mostra.
Ah, entendi. É isso aí. Show. Obrigado. Então, quando você começa a ter um processo que tem uma modelagem completa da sua estrutura e que o programa vai gerar os desenhos para você, uma consequência daquele modelo, então, às vezes, uma situação que você ia ter 1 ou 2 representações, você coloca 6, 7, 8. Para que você consiga antever todas as situações que o cara pode encontrar na montagem. E ainda no mais, né, usando aqui o Trimble Connect, você ainda pode colocar um QR Code ali ao lado do carimbo, em que o cara que está lá no chão de fábrica, se ele tiver qualquer dúvida, ele lê aquele QR Code e ele vai ter a peça ali exemplificada na tela do celular dele, com todos os detalhes para ele girar, aumentar, diminuir. Com isso, o que você faz? Esse tempo, esse delay da produção, esse tempo que o cara ia levar para ir até o encarregado, falar que está com dúvida, o encarregado subir para perguntar, foi meia hora, no mínimo. Esse tempo ele não parou, ele está produzindo. E isso, ferramentas que te proporcionam, vão te trazer essa possibilidade de trabalhar. Então é aonde você começa a ver o ganho. Então eu modelei ali para vender para o comercial, tirei toda a informação, quantitativo, tudo que eu preciso para montar a minha estrutura de orçamento, fechei a obra, tudo aquilo que eu usei na fase de orçamento, eu reaproveito para a fase de engenharia. Então lá a gente vai rodar o que é necessário, melhorar as margens de retorno da obra, como é padrão. A partir dali eu vou extrair toda a minha documentação. Extrair a documentação, posso fazer um fluxo de trabalho, posso compatibilizar aquilo com outras disciplinas. Então tem uma hidráulica, tem um ar-condicionado, tem, sei lá, tubulação de incêndio, elétrica, algo estrutural, que é né? a parte dos maps ali, né? Então, basicamente eu consigo antever tudo isso. E isso é valor agregado. Claro. É valor agregado, porque você consegue chegar para o teu contratante, seja ele o cliente final, ou seja ele um intermediário, uma construtora que está ali participando, você mostra aquilo ali, ó, eu tenho controle sobre tudo que está acontecendo. Então eu sei que isso aqui vai dar problema, porque ó, passa tal situação aqui e vai colidir. Então vamos analisar isso aqui antes de ir lá. Então você tem o controle, isso te vende melhor para o seu cliente. E aí a partir dali você gera a documentação, né, para fazer a parte da fabricação e a sequência que é esse nosso fluxo aí, que há anos a gente tem essa parceria, que é mandar para o Plenix para ter todo o controle. Passadas as etapas, o retorno disso para dentro do Tecla para ter o status obra ali em tempo real. Então, assim, o controle todo está dentro do alcance da mão do dono da empresa. Isso é importante. Ou das partes ali envolvidas. Então, esse é o ganho. Então, a gente começa a ter um fluxo BIM. De informação girando. Né? De informação. Que até mesmo porque muitas empresas a gente tem que a gente manda a informação do Planix para um software financeiro. Sim. Que vai tratar o custo. RP, né? Entendeu? O RP que vai tratar isso. Então, esse ciclo precisa ser contínuo. Sim. E aí que é interessante falar sobre o BIM nessa questão do o que ele vai impactar nas outras áreas da empresa, na vida das pessoas, porque muita gente pega o BIM, né, e pega só a parte de modelo, porque de acha virtual, que é só o desenho, é só o software, Okay. é o modelo 3D, mas isso precisa ir para a obra, isso precisa ser executado, isso precisa ser entregue de alguma forma. Então, não adianta ficar só rodando o modelo e não entregar e não tirar alguma coisa dali. Então, você tem que tirar a informação de projeto, quantitativo, os dados para a fábrica, dados para o sistema que vai alimentar a fábrica, que precisa estar conectado com um ERP, com outro sistema. Isso vai girar. Então, quanto mais cedo, talvez, você adotar o BIM, né, que é talvez o objeto principal do contrato, entregar ali a obra, né, que é enfim, está sendo definido no BIM, na fase do BIM, você vai conseguir já incluir mais gente e ele vai realmente mudar o cenário da empresa de uma maneira radical. Não é só na engenharia, não é só no projeto, mostrar um modelo para ganhar um contrato. Ele pode começar desde muito cedo e alimentar até a utilização da obra. Pegar uma deixa aí que você está falando, é o seguinte, a gente tem um contexto de diferentes portes de clientes aí, fábricas, né, de pré-fabricado no Brasil. Hoje, se fosse... como que inicia esse processo? Eu sou um pré-fabricador, eu quero começar a implantação desse conceito na minha fábrica. Qual que seria uma dica inicial? Assim, por onde que ele começa? Vamos lá. Hoje, a ferramenta ela tem algumas formas do cliente começar a utilizar esse benefício. Então, assim, por mais assim, você comenta de vários portes, né? Eu digo assim, o conceito do trabalho. Antes, isso. Ele não tem a ferramenta ainda. Não, então, por onde que eu começo? Então, vamos lá. Primeiro ele precisa entender onde é que ele vai querer atuar aquilo ali. E o porte, ele é significativo ou não
dependendo do que ele quer como maneira organizacional ali dentro. Porque, vamos dar um exemplo, a gente tinha um cliente no interior do Paraná que era minúsculo, cliente seu também, e ele usava. Tudo vai depender de como ele quer fazer isso. Então, às vezes, a pessoa acaba colocando a questão do porte, do tamanho, como um parâmetro. Um parâmetro ali para falar, não está na hora, eu preciso chegar a tal situação para conseguir utilizar. Aí não. Eu digo até que quando é maior, a massa é um pouco mais lenta para se movimentar, porque são muito mais pessoas para se convencer. Mas olha, ele pode, a partir do momento que ele queira criar isso como um método de trabalho, ele não precisa nem ter a ferramenta dentro da empresa. Okay. Hoje existem vários escritórios aí no Brasil, né, que são clientes nossos, que fornecem já um trabalho de excelência com a ferramenta, que na maioria dos casos é a primeira porta de acesso para o cliente ter a noção do que é trabalhar com a ferramenta. E óbvio, a partir do momento que ele começou a ter o retorno disso, ele começou a ver que o profissional dele está mais maduro com a vivência, com o benefício dessa ferramenta, o projeto está descendo melhor lá para a fábrica, eles estão conseguindo entender melhor, a montagem está se sentindo melhor também, porque está vindo mais correta as peças, tudo ok? Aí sim ele começa a ter o recurso financeiro entrando de uma maneira melhor, porque é aquele detalhe, né? Todo mundo pensa assim, eu preciso ampliar a fábrica para melhorar o meu faturamento. E nem sempre é assim, né? Ele precisa melhorar o custo dele ali. Então, os retrabalhos, né? As peças erradas, melhorar a margem de retorno no que ele está ali, e aí dali ele consegue ampliar. Então, a partir dali, ele pode começar a estudar, fazer um departamento interno, ele ter pessoas ali dentro capacitadas para operacionalizar o fluxo de trabalho. E aí, escalonar. Então, Marcelo mencionou uma coisa importante também, que é importante que as empresas consigam, elas tenham assim, pessoas ou um departamento, enfim, alguém dentro da empresa capacitado que tenha, digamos assim, liberdade, autonomia para atuar nesse campo, que é como se fosse um departamento de inovação. Essa pessoa precisa falar com todo mundo na empresa, não é só com o departamento que faz projeto, que mexe com projeto, precisa trabalhar com todo mundo, porque cada um vai ter uma parcela ali de comprometimento que precisa ter, alguma coisa vai mudar no trabalho. Você diz o que? O orçamento, a fábrica. Quem tem contato com o cliente, quem tem contato com a fábrica, quem está lá na montagem, todo mundo precisa adotar essa cultura, porque antes de tudo é uma cultura que precisa respeitar essa ordem das coisas, não pode atropelar etapas, então, pode pular etapas. Então, essa aí eu gostei dessa frase, além de ser um conceito, é uma cultura. Sim, claro. Um gancho nisso daí, que eu gostaria de falar, nessa jornada aí de mais de uma década atendendo o cliente na ponta, o que a gente percebia no começo dos trabalhos ali? Aqui se criou uma cultura do jeito que eu faço, isso é um segredo. Ah, tá. Okay. Bom, tu consegue mostrar como que você está fazendo o seu pilar? Como que você tá fazendo sua viga? Quais são as informações que você precisa para compor o teu orçamento? Parecia que você estava pedindo para o cara a receita da Coca-Cola. Entendi. Não dá. Mas você vai em algum cliente mais tarde? Sim, daqui eu vou visitar. Não, então eu não vou mostrar, você vai falar. Não, cara. Para que o BIM dê certo, para que essa metodologia funcione da maneira correta, você precisa compartilhar a informação. E se você não compartilha ela primeiramente dentro da sua própria empresa, como que você vai compartilhar com os outros fornecedores, os outros parceiros que estão participando daquela obra contigo? Então, assim, o cara da engenharia não pode ter medo de mostrar o projeto para o encarregado da fábrica. Porque o encarregado da fábrica sabe quais são os problemas que ele está encontrando quando o desenho chega. Porque o montador lá, o armador, o cara que concreta, vai chiar com ele. Claro. Então, o projetista, o gerente de engenharia em departamentos maiores, ele tem que ter o cara da fábrica ali como um parceiraço dele, que é o cara que vai dar o feedback, é o controle de qualidade do projeto dele, é o controle de qualidade. O cara do comercial, ele tem que ter o projetista como um parceiro dele, porque é quem vai representar a obra para ele poder ter a informação, levantar os custos e gerar a proposta para ele vender. Então, tem que ter essa cumplicidade, tem que ter isso daí. Então, se as pessoas começam, vamos dar um exemplo, tem um cara lá na fábrica lá e ele tem ali toda vez que o desenho desce, ele faz ali um ajuste por conta própria na maquininha que ele tem lá. E não fala para ninguém. A vida inteira ele vai ficar fazendo esse ajuste. O projeto tá certo. Tá descendo bom. O projetista, eu até costumo brincar, a gente encontra aí muitos projetistas que o defeito dele é ser bom demais. Por que isso? Às vezes o cara tá ali, ele não tem mais tempo com a família, ele não faz uma academia,
não faz uma pós-graduação, não faz um curso de atualização, ele não tem tempo para nada. Ele vai, sai do trabalho, às vezes busca o filho na escola, deixa em casa, volta para o trabalho de novo, faz extra até 8, 9, 10 da noite, naquela loucura. Por quê? Porque ele não quer levar o problema pro patrão. Então ele desenrola, às vezes, com a ferramenta que ele tem, que não é a melhor, mas ele atende ali a demanda, ele está se matando, por exemplo. Ele está fazendo um workaholic, que ele fala, né? Tá meio workaholic ali. Mas ele está entregando. Aí quando... numa feira ou numa apresentação ou nesse podcast mesmo, ele assiste e entende que tem uma ferramenta desse nível, aí ele olha, pô, isso aqui é exatamente o que eu preciso. Ele está pensando nele como projeto ali só, ele não está nem pensando como um todo, mas é isso que eu preciso, porque muita coisa que eu estou refazendo, isso aqui vai fazer automático. Ele chega e vai apresentar isso pro gestor dele, pro diretor, o cara vai só olhar para ele e falar, bem, pra que eu vou gastar com isso, cara? Você tá entregando aí. Você tá bem. Você tá fazendo os negócios tudo bom. Você é o melhor do Brasil. Acontece. Tá até cheio de olheira. Vários. O cara tá só o esqueleto ali. Tá careca. Né? Acontece. Sim. Então, assim, às vezes é uma situação que precisa ter esse entendimento. Então, nem sempre pro dono, o fabricante, que é, repito, quem mais vai conseguir ali ter o retorno ali dos benefícios de tudo isso, ele tem que entender, às vezes, que o colaborador dele ali, ele tá tendo que fazer 130% do que ele precisaria para conseguir atender aquela demanda que na cabeça dele está estagnada. Pô, eu não cresço, eu não produzo mais, eu já comprei tal máquina lá que faz isso, comprei a desbobinadeira que faz isso, mas eu não produzo mais. Aí o que o cara faz? Bota mais tantas vagas aí para gente de fábrica. Aí quando ele olha pela janela, tá um monte de gente rodando, igual não peru. Tem projeto. Igual peru. Então, né, o cara olha naquele Plenix dele e olha, pô, mas o volume de concreto meu não aumenta, não aumenta. E ele não entende que o problema está na cabeça pensante da empresa, que é a engenharia. Então ele começa a ter o quê? O colaborador dele, o projetista mais feliz. O projetista mais feliz, ele vai produzir mais dentro do tempo, ele vai conseguir ter um controle maior, ele vai estar com uma ferramenta que é de ponta. Você que usa esse exemplo, né? Legal, você é um projetista de ponta dos anos 80, né? Tecnologia mais avançada do século passado. Do século passado. Então, o cara vai estar trabalhando com a ferramenta de ponta, que é o que tem mais atual no mercado. Ele vai se sentir valorizado. Ele também vai falar, pô, sou parte importante aqui, estou com uma ferramenta que desempenha um papel importante. E aí começa a se criar essa política que todo mundo tem que estar no mesmo canal. Legal. E aí, estando no mesmo canal, você não vai ter medo de falar assim, ó, eu posso mostrar como que eu armo o meu console ali, para o meu concorrente não tem problema, porque não é só ele saber como arma, são as pessoas que estão armando aqui que armam mais rápido, elas armam sem erro, elas fazem com essa rotina, e aí você vai começar a falar assim, não, cara, não tem problema não, até te mostro como é, mas até você chegar no ponto que eu tô hoje, eu já andei para frente mais ainda. Tá evoluindo. E aí é onde você começa a ter um fluxo de trabalho perfeito, tudo bonito, e começa a colher o resultado final, que é o dinheiro no bolso. O dinheiro no bolso, né? Com certeza. O dinheiro no bolso. Hoje, Casa, assim, que vocês entendem hoje que são as maiores dificuldades? Hoje, falando do pré-fabricado, né? Sim. Já que você falou que a metálica está à frente, sim. Hoje, vestindo um pouco, não só do sistema, mas em contexto de mercado, que vocês conhecem, Marcelo principalmente conhece muitas fábricas aí. O que você acha que é a principal dificuldade que o pessoal tem para implantação? Você acha que é o custo da ferramenta, é cultura? O que você acha? Tem muita essa cultura, muito do que se aprende na base e é levado como única fonte de conhecimento, talvez para tentar assim, mostrar trabalho, mostrar resultado, né? Então a pessoa, ela precisa abrir a mente, ela precisa se abrir para as novas tecnologias, e as coisas estão mudando muito rápido agora. A gente está tendo um problema de mão de obra muito grande, né? Construção civil em geral está passando agora. Provavelmente vai passar por um apagão nessa mão de obra. Então, a gente tem na mão uma oportunidade muito grande assim, de desenvolver uma massa de gente, de pessoas realmente que vão estar envolvidas mais no processo, desde a fabricação, desde o projeto, né? E passando pela fabricação, passando por métodos de trabalho mais inteligentes, mais seguros, né? Então, isso é o que vai precisar acontecer, principalmente com a construção civil, com a construção em concreto armado, né? O pré-fabricado tem um papel importantíssimo nisso, para que isso possa acontecer. Mas o caso da mão de obra Saiu uma pesquisa essa semana, a média etária hoje da construção civil está em torno de 45 anos.
pessoal vai envelhecendo e os novos não querem trabalhar na área, somente operacional. Sim, vai na linha do que eu comentei contigo. O rapaz recém-formado chegou ali e formou, pô, legal, vou sair trabalhando igual meu avô trabalhava. Isso, não vai. Não vai, o cara quer inovação, ele quer estar diferente, eu quero estar o que tem de melhor hoje no mercado. Então, assim, eu tenho exemplos de colaboradores que migraram de uma empresa para outra, porque, pô, cara, eu gostei demais da ferramenta que você demonstrou e tudo, mas, infelizmente, aqui não vai seguir. Quem que trabalha? Quais são as empresas? Eu falei, cara, no nosso site tem o portfólio de quem trabalha. Olha lá, o cara buscou, porque ele viu aquilo como uma melhora profissional para ele e uma evolução. Então, assim, era uma pessoa que a empresa tinha, com boa vontade para puxar a fila lá dentro e encabeçar o departamento ali na parte do programa, e ela perdeu esse recurso por conta de falar, não, tá bom isso aqui, vamos ficar do jeito que tá dando certo. E normalmente é uma área, por exemplo, o projeto, o planejamento, é uma área que não gera um impacto direto, né, no resultado. A pessoa não enxerga, né? O pessoal, o responsável da fábrica, o dono da fábrica, ele não vê aquilo dando resultado, ele quer ver a produção saindo. Porque quando você compra uma forma, enche de concreto e a peça sai, aquela forma ali é boa. A forma boa. Ela tá funcionando. Com certeza. Só que para montar a forma precisou criar um esquema de montagem para ela. Mas porque quando a gente está falando de software e a gente passa por isso... Não é tangível. O software não é tangível. Você não bate no software, encosta a mão, você não pega. E aí você não consegue mensurar de uma forma direta o ganho do processo produtivo. É muito difícil medir isso. Porque você não consegue falar assim, não, pode colocar que eu tenho certeza que você vai ganhar tantos R$1.000 a mais. Você não consegue afirmar dessa forma direta. Claro, porque tem vários vetores ali, vários fatores. Mas é um dos fatores. Assim como o seu concreto melhor, uma equipe mais bem treinada, tudo influencia no processo. E você com uma ferramenta mais tecnológica, automaticamente você vai rejuvenescer o teu departamento. É notório. Você visita também a nossa carteira, nós temos muitos clientes em comum. Observe um departamento de tecla, a faixa etária, e olha um departamento de AutoCAD. Cara, você vai ali na região de Santa Catarina e entra nas empresas lá, cara, é tudo 30, 25, 22, algum outro na casa dos 40 ali. Você vai num departamento, por exemplo, você vai mais para cima ali, o pessoal trabalhando com AutoCAD, 50, 60, 70, 65, só os cabeças brancas. Então, assim, o processo de você conseguir rejuvenescer também, ela passa de você ter uma ferramenta mais moderna, uma ferramenta mais tecnológica. Por quê? O cara vai estar ali na vanguarda. Todo mundo não quer ter o telefone mais moderno, o telefone mais novo. Mesma coisa é o software. Só que a diferença é que esse produto vai te dar produtividade, vai te dar qualidade, e ele vai te fechar vários pontos. Então, sempre eu vou usar exemplos aqui de visitas a empresas. Uma vez eu cheguei numa empresa que, pelo estudo, eu imaginei um departamento ali de umas 5 pessoas e pedi para fazer uma demonstração e tal. Alinhamos e falei, olha, coloca aqui, por favor, quem projeta, quem faz o detalhamento. Vamos reunir numa sala. E aí me levaram para uma sala grande. Falei, nossa, legal, uma sala grande, né? Quando entrou lá, cara, entrou mais de 20 pessoas. Só do projeto. Só no projeto. Aí eu olhei e falei, nossa, todo mundo aqui faz detalhamento? Sim, sim. Tem mais uns que não vieram ainda, porque não pode sair, mas... São de férias. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, quantos cúbicos tu tá fazendo? Aí ele me falou. Aí eu peguei um parâmetro, um outro cliente, que tá fazendo a mesma quantidade que ele tá fazendo com essas mais de 20 pessoas, o cara não tinha 5 projetistas. Aí eu pergunto, o custo. Ó, eu ter 5 bem remunerado com uma ferramenta boa, sai muito melhor do que ter mais de 20 pagando uma ferramenta que vai me atender pela metade e tendo que ter essas 20 e poucas pessoas. E cada ICA ir produzindo de maneira estagnada. Então, assim, é complicado. A questão é o cara entender isso aí, que ele consegue otimizar, que ele consegue ter ali, ter mais com menos ali dentro e começar a visualizar que ele não quer uma empresa dele para 5 anos. Que é uma empresa para passar para o filho. Mas a digitalização de uma empresa não é um processo... É igual você falou, é muito cultural. Porque isso tem que estar na mente do dono, tem que estar na mente do diretor, do gerente, que é importante, porque você não consegue enxergar isso e ver que... vou adquirir o software que eu tenho certeza absoluta que vai resolver.
Se ele não tiver isso enraizadamente, dificilmente ele vai adquirir. Empresas que têm esse departamento com o pessoal lá, que é baseado em tecnologia antiga, ou mesmo no papel, trabalhando lá, todo mundo lá trabalhando em cima do papel, fazendo verificação ali da maneira antiga, né? Então, ele tem ali, o gerente de engenharia, o dono da empresa, ele tem naquilo a confiança dele de que aquilo vai ser entregue, né? Vai ser, enfim, já vem sendo feito, vai atender as expectativas, porque já vem atendendo. Só que ele tem que ter um mix, ele tem que ter ele precisa passar por uma transição, porque essas pessoas vai chegar a hora que elas vão parar de trabalhar, que elas vão sair, né? E ele vai precisar repor essa força de trabalho, e ele vai precisar considerar, as pessoas que estão no mercado, elas estão exigindo, elas estão escolhendo mais, elas têm mais opção, né, em termos do que trabalhar, do que fazer, do que ficar ali, do que fazer realmente trabalho pesado, trabalho mais maçante, um trabalho mais complexo, que para ela não é interessante. Ela não tá, essas gerações novas não tá nessa vibe de realmente... E a gente está falando de velocidade, né, cara? A gente migrou do papel para o AutoCAD com a velocidade X, né? O CAD é 10x do papel, vamos colocar assim. O BIM, que é a metodologia, é 10x do CAD. Exatamente. Porque se você consegue fazer algo mais sincronizado, com uma interação melhor e mais rápido, você está ganhando em produtividade. Claro. E hoje não tem número, mas a produtividade do Brasil acho que é 6 vezes menor do que a americana. Eu já ouvi falar assim que 10 vezes menor do que a japonesa. Eu já ouvi falar assim que a produtividade da construção civil já no mundo inteiro já é bem menor do que a dos outros segmentos. É coisa de 25% dos outros segmentos. E dentro da atividade de construção civil do Brasil, ela é 25% da média mundial. Então o Brasil é um quarto de um quarto. A metálica, nesse ponto, ela desponta porque ela caminhou muito com a industrialização. Então hoje você tem processos de corte, dobra, furação. Maquinário ali que basicamente faz a soldagem, faz tudo ali. Então ela já está num nível de industrialização, já caminhando para um 4.0, diríamos assim. Né? Mas assim, ela já está indo para isso. A parte do concreto, do pré-fabricado, a gente tem janelas ali muito grandes. Mas apesar de ser a parte mais tecnológica da construção civil. Que então, a gente está falando de industrialização. Claro. Sim. Então, dentro desse recorte, ainda tem uma caminhada boa para poder fazer. Com certeza. Tem, principalmente nessa questão de trabalhar melhor o projeto, de trabalhar melhor o planejamento, essa espera necessária de resolver a obra na fase de projeto para não ter problema em fábrica e canteiro. Então, principalmente nessas áreas, tem as tecnologias de materiais que estão evoluindo também, concretos mais... Né, para a questão da sustentabilidade está sendo discutida muito, está sendo implantado também, né? Mas essa fase de implantação do planejamento que a gente ouve muito por aí, né? Falta de planejamento, mas tem muita a questão do projeto envolvido ali. Claro. Porque é dependente totalmente do projeto, esse planejamento que falta, essa falta de planejamento, depende do que planejar, entendeu? E eu lembro perfeitamente, quando eu trabalhava na fábrica, as obras que chegavam com um projeto redondo, ela fluía perfeito. Exato. Porque quando a gente estudava a obra, já tinha a condição de analisar as seções, verificar o que seria melhor para trabalhar. Quando ela caía na mão do PCP para desenvolver, outro nível. Cara, a obra, agora aquela que vem truncada que você falou, assim, vamos começar, fez um pilar, a fundação, saiu um pilar da projeto, fabrica. Saiu 2, fabrica 2. Sim. Eu esqueci de colocar a chapa, quebra lá o pilar para colocar a chapa. Aí faz mais um terceiro pilar. Não, mas não era desse jeito. Nesse console é mais para cima. Aí se o cara começa a colocar, vamos ser chato, só o tempo dele parar e coçar assim a cabeça e falar, meu Deus, e agora? Já perdeu o tempo. Já perdeu o tempo. Esse tempo que ele está pensando, se ele tivesse investido ali, ele não ia ter a dor de cabeça. E é cultural. Ele precisa entender. É aquele ditado do carro na frente dos bois. É você começar a ver ali que tem que se pensar aquilo ali, colocar como ela é importante, colocar ali como tomada de decisão, parar com aqueles típicos demais, começar a analisar, representar o que é a situação. E é o que uma ferramenta desse porte coloca. Então, hoje é o que eu costumo falar. Digo, o Tecla vai atender você que é o pequenininho que está fazendo, sei lá, obras de muito pequeno porte, como a maior pré-moldadeira do Brasil, ele vai atender perfeitamente. O que muda você deles? O que você quer usar do programa nesse momento? Então, hoje eu só quero usar do programa ali o levantamento ali das quantidades e gerar um detalhamento. Ok. Perfeito. O programa vai te atender nisso. Agora eu contratei o Planix. Quero agora começar a cadastrar as peças. Perfeito. Executa o comando.
Tecnologia é assim mesmo, você perfeito. vai evoluindo. Comprei agora os celulares para todo mundo agora, o pessoal está bipando, eu quero ter o controle agora do andamento do projeto. Perfeito, está pronta. Agora a gente quer fazer agora 15 mil cúbicos mês, o programa comporta. Entendi. Então é uma ferramenta que você consegue enraizar na cultura da empresa e ela vai crescer junto com você. Não é uma ferramenta que vai chegar ali no meio do caminho, naquele momento de ascensão da empresa e agora tem que mudar porque não está dando certo mais. Como aconteceu com alguns clientes nossos ali que migraram aí nos últimos anos. Chegou no talo, a ferramenta não atendia mais, buscou a gente para ajudar nessa nova jornada da empresa. Então, essa é uma ferramenta que ela vai conseguir te ajudar. Então, você consegue ter o quê? Enraizar isso, criar uma cultura de trabalho ali. Quanto mais tu está trabalhando com uma coisa, melhor vira o processo. Então, ali vai começar a fazer as integrações, buscar novas possibilidades, novos produtos que você pode cadastrar ali dentro e começar a trabalhar. Então, essa é a ideia, né? Mas precisa ter esse estalo e começar a buscar. E não só especificamente não vai ser com tecla, ok, mas se o cara tiver a mentalidade de mudança, já é meio caminho andado, né? Acho que aí é escolher. Aí é custo-benefício. Ele vai no mercado e olhar, deixa eu ver, eu quero essa aqui é melhor do que essa, independente da situação, né? É o que eu falo, cara, você precisa ter o planning, você precisa ter controle. Sim. Se você virar para mim e falar que você está executando, não gostei, ok, mas você está com outra ferramenta, melhor. Se tiver, beleza. Se não, você tem que estar com pelo menos alguma coisa. O pior é não ter. Ele tem que estar com essa mentalidade de pensar o projeto, de pensar o processo dele, todo o fluxo de trabalho dele, antes de realmente partir para a execução, de fato, que é onde ele vai ter o mínimo possível de alternativas. Entendi. Entendeu? Ele precisa pensar esse processo antes, ele vai escolher as melhores ferramentas que ele tiver ali à disposição, ele vai fazer as escolhas dele, mas ele precisa ter isso em mente, ter essa paciência, ter essa preocupação com o projeto, porque eu já li em artigos aí de outras empresas de software que são mais ligadas à construção civil, que colocam o projeto detalhado como uma desvantagem da industrialização. Certo? Eu falei, que cultura é essa de dar essa característica negativa para um projeto detalhado? Cara, o projeto detalhado que garante que você não vai ter dor de cabeça na fábrica, que não vai ter dor de cabeça na sua expedição, na montagem, na entrega. O cliente vai receber o que ele precisa. O cliente não quer saber de projeto, de execução, ele quer ver o negócio entregue. Ele quer, se possível, até antes do prazo, para ele poder começar a faturar em cima daquilo mais cedo. E o projeto bem feito, bem pensado, bem resolvido, né, com uma preocupação adequada de todo mundo envolvido, trazendo todo mundo, é o que vai garantir essa entrega. Não vai conseguir entregar, vamos logo, vamos para a obra, vamos começar a produzir. Isso aí é a receita do fracasso. E se você não tem, isso aí que você falou é importantíssimo, porque senão você está comprando um carro sem ter carteira de motorista. Basicamente. Você fala, vou comprar. Não, primeiro desenhe o seu processo, primeiro entenda como é que você está, para depois escolher seu carro lá. É isso aí? Tem toda uma série de aspectos que você precisa seguir, que você precisa respeitar para poder chegar no seu resultado. Então, em se tratando de construção, se tratando de algo tão complexo como é uma construção, né? A construção industrializada ela tem realmente maior complexidade porque ela tem essa preocupação, né, com a tecnologia, a segurança. Então, isso exige um projeto mais bem executado. Entendeu? Então, isso é tudo em prol da qualidade, da segurança de quem está trabalhando, da continuidade do negócio daquela empresa. Isso e com essas certificações aí, ainda pior ainda. Onde que hoje o profissional busca... Eu quero aprender o BIM, eu quero entender o conceito do BIM e quero estudar onde é que é melhor para buscar essa informação? Onde é que ele colhe isso? Eu digo assim, na mesma tela que você está vendo o seu vídeo, seu Instagram, seu feed de notícia lá da sua rede social, você tem acesso à formação hoje em dia. Você tem um acesso assim, uma infinidade de conteúdos, nossos conteúdos também estão lá. Vocês têm conteúdo? Você vai, eu quero entender o sistema. Temos. Lá no site tem. Temos a página de treinamento, né? Isso é legal. Seria bom depois colocar na descrição. A gente coloca na descrição do vídeo. O material lá, o link, porque o conteúdo está lá disponível, gratuito para todo mundo que quer conhecer as ferramentas, conhecer o que é Trimble Connect, o que é BIM, o que é tecla, como é que eu faço um projeto agora diferente com essa metodologia nova que estão falando por aí, né? Como é que eu consigo usar isso na minha rotina de trabalho? Isso está tudo ali disponível. Claro que, à medida que a pessoa vai entrando naquilo com mais seriedade, é interessante que ela busque mais formação, ela busque mais conhecimento por meio do nosso time de suporte também, que ajuda na avaliação de uma empresa que quer implantar, né? Isso é importante, para depois ela ir maturando essa ideia na velocidade dela.
entendeu? Mas ela não pode ficar parada, não pode ficar esperando a mudança acontecer por uma imposição de um cliente. Porque ela provavelmente vai ficar para trás. Ela vai perder muita coisa antes de conseguir fazer a roda girar. E tendo que mudar na marra, você vai penar bastante, porque você vai ter algo que vai te exigir o resultado daquilo de imediato. Entendi. Você fazer gradativo, sem a cobrança, você consegue ter um núcleo ali dessa nova tecnologia para que o pessoal se adapte e você começa a ter o comparativo da nova com o que você está fazendo. Entendi. E aí vai ser aquele exemplo que eu dei. Não, comprei só para esse cliente. Aí é hoje. Ah, não, hoje eu faço tudo desse jeito. Essa questão da mentalidade que a gente está falando é importante, cara. Não tem como fugir disso, né? E, assim, hoje no Brasil, em termos de... Não sei se você tem talvez um dado real, mas às vezes vocês têm uma percepção de questão de abrangência, né? Se a gente for falar assim, na Europa, né? Porque a Tecla é finlandesa. Tem a essência finlandesa. Então você fala, a Europa está no nível, sei lá, 10 de BIM. O Brasil está em qual escala ali que vocês conseguem medir isso? Eu diria que... Aí depende. Se não número, mas fala de percepção. Se for avaliar a questão da industrialização... Porque você tem contato com as empresas lá da Europa, então você sabe o nível que o pessoal está trabalhando, até onde que chega isso. Sim. Falando especificamente do BIM na industrialização, a gente está bem baixo nessa escala, eu colocaria 1 ou 2. Chegando em 2, talvez, porque isso está mudando agora recentemente por conta dessa preocupação com a mão de obra, a necessidade de produtividade, transparência também, né? No BIM, em geral, o Brasil tem evoluído bastante, principalmente na questão da arquitetura, no BIM geral, sabe? No início. Vários órgãos públicos estão preocupados com isso, mas é lento o processo, a mudança é muito, muito devagar. Talvez, no geral, o Brasil está em 4, talvez, mas na industrialização bem abaixo disso. Entendi. Menos de 2. Mas então uma boa oportunidade para quem quer carreira. Na verdade, quem está entrando aí no mercado, né, de engenharia. Com certeza. Eu digo para você que no portfólio nosso de clientes, a gente está sempre precisando de profissional com essa qualificação para atuar já em clientes que usam. E a gente está falando de profissionais com uma remuneração bem significativa, sem que ele tenha uma formação superior já completa. A gente está falando ali de quem está trabalhando no sistema antigo para o nosso aí, algo quase o dobro do valor. Olha só. Com propostas até superiores. Você fala quem trabalha no CAD para quem está trabalhando no sistema de modelamento. Justamente 3D. Porque é aquela questão, né? Você está com uma ferramenta que não é o público geral que sabe. Tem uma ferramenta que é uma ferramenta de vanguarda, uma ferramenta que ela é mais moderna e o resultado que o seu contratante vai ter com essa ferramenta comporta ele pagar um salário melhor para você. Então cai naquele exemplo dos 20 e poucos caboclos na sala, que ele vai ter que pagar o mínimo, porque estão produzindo pouco. Então ele consegue pagar um pouco melhor para quem está com a ferramenta mais moderna, porque vai produzir mais. E tem muita vaga, muito campo disponível. A gente vê empresas falando, se souber, pega, me envia para a gente. Que legal. Né? Justamente isso. E também, né, a maneira de trabalhar, a qualificação que você vai ter, é bem melhor. Um conceito bastante importante que assim, vem sendo abordado internamente na empresa é a questão do tempo, né? Porque o tempo é o nosso ativo mais valioso, né? Acho que tempo e saúde, uma vez que você perde, não volta. Então não adianta querer correr atrás do tempo perdido, que ele foi perdido e acabou. Então acho que isso tem muita relação com como que a gente está usando nosso tempo. Porque esse pessoal que o Marcelo citou, de estar trabalhando fora do horário, além do horário, final de semana, perdendo tempo de estar usando com a família, viajando, passeando, curtindo a vida, se cuidando, né? Ele está usando em atividades que não estão gerando valor nenhum. Ele está usando o tempo dele assim para... Basicamente está desperdiçando a vida dele, né? Nesse tipo de atividade, porque ele entrou numa espiral, num ciclo vicioso ali que não tem... Precisa alguém ajudar ele, né? Muitas vezes até precisa de uma terapia para poder sair da situação, que enraizou tanto aquele processo, né? Virou parte da rotina da vida dele, o trabalho, aquela coisa. Então, você usar uma tecnologia, você se atualizar, você repensar, mudar sua cultura, vai te indiretamente gerar tempo, porque você está basicamente usando toda a sua agenda diária com algo que talvez você tenha criado essa situação, talvez a empresa tenha te levado a isso, mas que dá para mudar. Você não é refém disso. Você não precisa virar um refém dessa situação e perder o tempo da sua vida que não volta mais. Né? Isso aí. Bom, nós estamos chegando no final aí, cara. Passa rapidão. Já deu
Queria agradecer para vocês dois aí pela presença, vieram de longe, um do Paraná, outro de São Paulo. Pô, aqui o pessoal tá internacional. Isso aí. Não, demais. Agradecer Valeu demais o convite aí. Acho que a oportunidade de falar um pouco de tecnologia, algo que se a gente se deixasse, a gente ia ficar aqui. Nossa, se for... Varando dias. E a noite toda, hein? Sou muito grato também à oportunidade, o espaço. Deixar aqui que as pessoas que gostaram do nosso assunto, aqui Não, a gente vai deixar tudo. Que façam um contato, a gente está ali aberto, disponível ali para ter essa conversa em loco, pessoalmente. Legal. E mostrar que tem um caminho aí melhor aí, né? Pra existe tentar, vida após o CAD? Vida após o 2D. Após o 2D. Após o 2D, com certeza. Botar uma sementinha lá. Vem pro BIM você também? Vem pro BIM você também. Isso aí. Isso é importante. Minha vida. E assim, vale a pena relembrar. Não necessariamente você precisa ter essa solução dentro de casa. Pode começar a testar ela terceirizando, provando o benefício, comparando como está vindo essa solução de fora, dentro da tua empresa e como a tua equipe está digerindo esse projeto, né, e como está sendo processado, para que te dê esse último empurrãozinho para que você venha virar chave. Show de bola. Alão, um abraço. Obrigado. Valeu demais. Carlos, valeu, cara. Tudo de bom. Muito valeu obrigado. Demais aí, pessoal. Isso aí, galera. Obrigado aí pela audiência. Obrigado aí por assistir mais esse podcast. Agradecer a todo mundo aí pelo feedback que a gente está tendo, positivo aí dos demais podcasts que a gente fez. Não esquece aí de compartilhar, curtir aí, pede para o pessoal se inscrever no canal. Quanto mais tiver inscrito, mais a gente vai divulgando, a gente consegue percolar melhor no YouTube aí. Então divulga no grupo da empresa, no WhatsApp, beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço, valeu!